Versa Podcast. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Bem-vindos novamente ao nosso Versa Pod Videocast, aqui com meu amigo Ricardo Castilho. E hoje nós temos, né, Ricardo, mais um super convidado, que é... Paulo Musi. Senhores, muito obrigado pelo convite. Muito satisfeito de estar aqui. Queridíssimo, referência na área da saúde, na área da conversa, na área da pedalada. Opa. Aliás, estávamos conversando aqui, né? Antes aqui sobre pedalada. Primeira pergunta que eu fiz para o Paulo foi: Paulo, esse negócio de você pedalar, quanto tempo que você faz? Falou mais ou menos 1 hora. Funciona ou não funciona? Nós perguntávamos isso nos bastidores. Agora eu vou perguntar aqui. Paulo, a pedalada funciona? Sabe, Renato, nem tudo que a gente faz ele é técnico, né? Porque a gente quer que as coisas elas tenham propósitos menores. Então, normalmente as pessoas elas perguntam: funciona para quê? Para emagrecer? Porque é o que todo mundo procura, né? Se você chegar numa sala que tenha 100 pessoas e falar: quem aqui quer emagrecer? 110 levanta a mão. O sujeito tá passando lá fora que escuta de orelhada, ele vai sair com a mão levantada e abanando. Agora, se você falar: quem quer fazer o que precisa para chegar naquilo que deseja? Ah, peraí, mas quanto precisa? Então, quando a gente fala de propósitos menores, sim, se você tem uma atividade física, isso vai ajudar naquilo que é o seu objetivo físico. Agora, vamos falar de propósitos maiores? Entenda, fazer uma atividade física logo ao acordar tem algumas benesses que são inegáveis. Primeiro, você realmente acorda. Porque para você fazer glicorregulação, que é o quanto você tem de açúcar no sangue e você se manter funcionante, você precisa liberar catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Então, toda vez que eu subo naquela bicicleta, que a minha frequência cardíaca sobe de 75 para 100, 110, o que eu sei? Que o meu coração está acelerando. Por que está acelerando? Porque ele está liberando adrenalina e noradrenalina. A adrenalina no meu corpo melhora o que é a minha função muscular. Noradrenalina no meu cérebro melhora o que é a minha sensação de bem-estar. Como que você começa o seu dia se você puder escolher? Não é bem? Então, essa é uma forma de ficar bem. E você acorda e já vai para bike? Você já ouviu falar da lei dos 8 minutos? Não. Tudo que você conseguir fazer em menos de 8 minutos, quando você acorda, você vai ter sucesso. Então, o que eu faço? Eu deixo. Menos dormir de novo, né? Ah, se você quiser dormir de novo. Vou dormir de mais 8 minutos. Não. Se você conseguir dormir, dá tanto sucesso. Então, o que dá tanto sucesso que depois você não consegue acordar, né? Pode ver que se você levantar é menos pior do que você ir tentar dormir e acordar de novo todo bagunçado. Mas enfim. Então eu deixo bermuda, calção, roupa de baixo, a camiseta, pronto. Então é meio que eu me esgueiro da cama, entro de baixo por dentro da roupa e subo na bicicleta e eu acordo falando com as pessoas, né? É gostoso bater papo? Pô, adoro bater papo, né? Então, é até um treino. Então, para mim, tem uma função metabólica? Sim, biogênese mitocondrial, melhora a minha função de metabolismo de gordura, porque isso é fisiologia. Melhora o que é? A minha função neurológica? Melhora. Liberei noradrenalina, eu tenho uma disposição melhor durante o dia. Então, aquela história de começar o dia bem depende daquilo que você faz. O café, por exemplo, ele pode mimetizar isso. Só que é rápido. Quanto que dura uma dosezinha de café? Se você for um metabolizador rápido, 1 hora, 1h30. Se você for um metabolizador longo, 3 horas, 4 horas, só que você vai sentir um pouquinho de ansiedade, não é tão confortável assim. Então a gente opta por uma coisa fisiológica, que é o exercício. E qual é a outra coisa importante para mim? Eu tenho companhia para fazer exercício e eu já começo a pensar. Por quê? Pensa o seguinte: se eu tiver que responder pergunta para as pessoas num ritmo legal, mas ao mesmo tempo que eu estou acordando, que eu estou me preparando para o meu dia, que eu estou tomando meu café da manhã. Isso é meu treinamento para o dia. O que eu vou fazer ao longo do dia? Eu vou conversar com 10, 12 pessoas e tentar resolver os problemas dela. Então, que tal um treininho desse, né? Mas tentando resolver o problema de 7 mil, 11 mil, 15 mil, sei lá. Depende do dia, né? Ele otimizou o tempo, Castilho. Tá Treinou, conversou, interagiu. Acordei. Sem café? Que isso? Você toma um café também? Às vezes eu tomo um chafezinho. Chafezinho. E eu gosto de chafé também. Prefiro chafé gosto. do que café. Mas a gente tem que aprender com isso, otimizar o tempo. Então, quer dizer, você acorda, mas não que também treinar à noite é ruim, né? Você tem uma outra dinâmica. Exato. De manhã tem toda essa função que você explicou, além dos 8 minutos e tal.
Mas tem muita gente que fala, eu não Você consigo... treinava à noite, por exemplo. Eu treinava à noite, por exemplo. E eu me preocupava com isso, de você treinar à noite. Porque você já tinha uma tendência a ser mais notívago, você gostava de trabalhar à noite, você gostava de estudar à noite, eu você treinava, gostava depois de eu ia escrever à noite. Eu sou um pouco mais noturno mesmo. E aí, só que quando você fazia isso, eu entendia que existia um equilíbrio entre o Ricardo que fazia isso sem treinar e o Ricardo que fazia isso treinando. O que eu percebia como seu médico é que quando você fazia isso treinando, você fazia melhor. Ok. O que eu não gostava que acontecesse? Quando você ultrapassasse aquilo que era o limite do seu bem-estar, ou então você pegava e falava assim, bom, eu tenho que escrever, mas eu vou ter que fazer tal coisa. Então, em vez de você ir dormir 3 da manhã, você ia dormir 5:30. Aí, Ricardo, vem cá, olha o teu cortisol, tá 28, né? Vamos menos, né? E para as coisas que dão satisfação para a gente e são confortáveis, elas se tornam convenientes. E quando elas se tornam convenientes, a gente tende a tentar esticar o chiclete o máximo possível. Só que a gente paga um preço. E assim, quando a gente tem... todo o trabalho, ele tem que ter muita atenção. Só que quando eu vejo o direito, o advogado, ele tem que ter uma atenção triplicada. Primeiro, ele não está lidando... será que eu posso colocar contra? Se você tem uma causa, você tem um advogado contra o outro. Como que eu posso colocar isso? É o contexto. Quando você tem, por exemplo, você está defendendo uma pessoa ou você está atacando uma pessoa, o outro advogado na outra posição pode falar que ele é contra você, ele te antagoniza? A outra parte. A outra parte, perfeito. A outra parte não é leiga. Ela é tão advogada quanto você. Ou seja, ela parte das mesmas premissas técnicas. Então ela vai ler palavra para palavra, vírgula, vírgula. Vamos pensar, por exemplo, numa situação, sei lá, vou falar que até onde eu conheço de experiência que eu convivo com você. Uma situação de societário, você está fazendo um contrato. A vírgula é importante, é fundamental. O quanto você, na sua melhor performance, consegue perceber de vírgulas, de repente, num contrato de 10 páginas. Né? Para contar, faz esse exercício, conte vírgulas. Pega um contrato, um dia que você esteja descansado, conte quantas vírgulas. Um dia que você esteja disperso, por exemplo, no meio das suas... Se vocês tiram férias, que eu nunca vi vocês de férias, mas enfim. Né? Algumas horas que vocês estejam lá... Algumas horas que vocês estejam, por exemplo... Conectadas. Exatamente. Mas pega aquelas 4 horas que você tirou para ficar na praia com a Roberta, né? E aí olha esse contrato, conta quantas vírgulas tem. E aí pega um dia que você esteja indo dormir 4 da manhã porque você teve que ficar trabalhando e conta quantas vírgulas tem. Isso é um exercício simples para você ver sua capacidade de atenção e a sua capacidade de compreensão. E o advogado, ele não tem só que ter a atenção, ele tem que ter no ponto do contexto. Para mim, eu vou te falar a verdade, é um sacrifício ler um texto que um advogado escreve. Porque é tão rebuscado, tem termos tão técnicos que eu acho que é... Sério. A linguagem simples está sendo incorporada no dia a dia. Sim. Até porque o número de variáveis, né, do que a gente faz um texto, por exemplo, hoje você tem muita coisa que você pode agregar. Você tem softwares, por exemplo, você tem softwares hoje que identificam possíveis sentenças que tenham algo que chame atenção, que possa trazer algum problema, até com vírgulas. Nossa, tem que softwares. interessante. Não sei se é bom ou se é ruim, mas tem também. Acho que depende do operador, da né? linguagem, Mas olha só, tu pensando aqui que tem softwares? Tem. Mas agora a gente sabe como manejar esses softwares. Hoje estamos no momento do chat GPT. Ah, eu vi o teu post sobre isso. E o muda? outro que você também postou, como é que chama? Você falou do GPT e você falou de um outro. Tem o GPT e tem outros, a gente chama dos softwares que decorrem das legal techs, das law techs, que interpretam textos automaticamente. Mas você falou um Dama, Sama, alguma coisa assim. Que eu postei. Tem o Lanza. Isso, o Lanza também. Está inventando vários nomes agora, né? É o que a inteligência artificial a favor da objetividade, né? Ou das coisas mais corretas, enfim. O que é inteligência moral? Ele falou do dia e da noite, né? Tá falando pra você do dia e da noite. Mas eu não vou dormir 4 da manhã, não. Eu mudei a minha rotina faz tempo. Percebe-se. Não, mas só para deixar o Renato falando, o que eu te falo é assim, esse é um exercício que a gente cuida, por exemplo, de saúde profissional. Eu tenho que entregar para um paciente que, por exemplo, é um advogado, uma condição que ele tenha clareza de pensamento. Não dá para... Renato, você lê um parágrafo, ir para o segundo e esquecer o que você leu no primeiro. Né? Pega isso um promotor, pega isso um magistrado. Se o sujeito ele tiver que ler tudo, passa uma página, nossa, não é do que está acontecendo?
Sabe, isso não é só qualidade de vida de você divertir-se, porque as pessoas elas acham que qualidade de vida é você se divertir. E não é. Qualidade de vida é você fazer as coisas que você tem que fazer de uma forma que te agradam. Você escolheu uma profissão, você não tem um emprego. Por quê? Porque aquilo fala no teu coração. Agora, para ela continuar falando, para você manter essa relação afetiva daquilo que você gosta, se você gosta, você admira. Se você admira, você respeita. Se você respeita, você ama. Você precisa fazer aquilo em condições. Então, a gente tem essas pequenas coisas, né? Como, por exemplo, fazer o aeróbio de manhã. Isso me mantém amando minha medicina. Por quê? Porque eu chego no meu consultório afiado. Eu acabei de falar com, 5 mil pessoas. Falar com uma de cada vez, isso é mole. Isso é tranquilo. Porque tem gente que acorda já automaticamente no pique. Tem outros que não. São pessoas matutinas. Você é um exemplo disso, né? Eu acordo 4h30 da manhã, no automático, no pique. A Roberta, minha esposa, às vezes ela fica meio brava, mas ela já entrou naquela. Não dá para brigar com ele, então junte-se a ele. Então agora ela vai junto. O que eu faço? Eu faço o cafezinho, levo o cafezinho para ela. Né, Rô? Beijão pra você, Rô. Boa. Mas tem, eu não sei como é o nome técnico disso, mas são várias personalidades distintas, né? E biorritmo, né? A gente chama de pessoas que são adiantadoras e atrasadoras do sono. Nesse caso, vocês estão sentados, né, frente a frente. Um ótimo atrasador de sono. Ricardo, ele tem essa habilidade de trabalhar ao longo da noite. Pelo que você está me contando, você tem essa habilidade de fazer as coisas logo de manhã. Pessoas matutinas, pessoas vespertinas. Existe essa diferença. O que importa no dia a dia é quanto você respeita isso, ou quanto você estimula isso, ou quanto você não se importa com isso. Por quê? Respeitar isso. Vamos sair daqui. Eu sou uma pessoa de dia médio a médio. Eu não fico muito bem acordando muito cedo e não fico muito bem dormindo muito tarde. O meu horário perfeito é 11 da noite às 6 da manhã. Esse é o meu horário perfeito de descanso. Eu dormo 7 horas. Se eu tiver que dormir menos, se eu tiver que dormir mais tarde, se eu tiver que acordar mais cedo, para mim não é legal. Até psicologicamente, porque eu aprendi em 40 anos que aquilo me faz bem. E aprendi a duras penas porque eu tinha que dar plantão. Então eu sabia que eu tinha que me preparar em dias de plantão para eu estar bem o maior tempo possível. Agora, existem pessoas que se sentem muito bem, né, indo, por exemplo, até 2 da manhã. Ou pessoas que não se importam de acordar às 4. Mas isso não quer dizer, Renato, você vai acordar às 3h30. Isso não quer dizer, Ricardo, você vai dormir às 5h30. Então, o quanto a gente respeita esse nosso padrão, ele também determina o que é nossa forma de trabalhar. Eu sei que eu funciono bem das 7 até as 11. Então, como que é o meu dia? Meu dia é acordar 6h37. Não me pergunta por quê. Eu estava colocando o despertador, caiu 6h37, então acordo 6h37. Por quê? 7 horas com o despertador. Né? Porque o despertador me dá segurança. Não que eu não acorde 100. Porque se eu acordar 100, eu acordo antes. Então, e situações onde eu estou muito estressado, aí eu acordo muito antes. Eu acordo 4h30 e eu não consigo dormir, eu desisto e levanto da cama 6h40. Né? Mas o despertador me dá segurança, me dá esse limite. Né? Então eu acordo 7 horas, eu faço meu aeróbio, 8 horas eu faço minha musculação, 9h30 eu faço minha primeira refeição, e eu gosto de comer comida, então eu como arroz, feijão, carne ou frango. Isso no café da manhã. Tamo junto. Isso Estamos juntos. Frango, Paulo, quando você come de frango? Eu gosto de comer... eu não como mais do que 200 gramas por refeição. Em geral, Ricardo, eu como 150 gramas de proteína por refeição, assim, porque para me sentir bem. A proteína ela dá muita sensação de saciedade e ela tem também uma necessidade de maior digestão. E aí, em vez de você ficar rápido, né, você fica lerdo. Isso eu aprendi no exército, né? Coma como um soldado, pouco, porque aí você não fica lerdo. Renato, você também gosta de refeição? E eu, por mim, café da manhã seria comida normal. Né? Mas com arroz, com... Tudo. Eu fui uma vez dar uma palestra na Costa Rica, interessante. E lá o hábito deles é comer um negócio chamado galo pinto, que é arroz com feijão no café da manhã. Todo dia, fiquei 3 dias lá, mas os 3 dias eu comia arroz com feijão. É um hotel, acho que tinha até bife também, tinha batata, porque é internacional e tal. Mas por mim, eu faria uma refeição normal no café da manhã. Enfim, e comendo não muito, né? Porque você come muito dá sono, né? Exatamente. E de volta no assunto sono, né? Mas é bom que você, depois do almoço, você não tá com fome, né? Exatamente. É isso. E mas você come também uma tapioca, um de frango com frango, ou então
É fruta? Sei lá. Existe uma pequena variação de pessoa para pessoa. E aí o que entende da alimentação? É que os alimentos eles também têm velocidades de absorção diferentes. A tapioca, por exemplo, é um alimento que é absorvido rapidamente. Né? Então, pessoas que têm um metabolismo mais rápido acabam se beneficiando. Pessoas que têm um metabolismo mais lento, é pior. Elas fazem uma hiperglicemia, fazem uma hiperinsulinemia. Isso deixa elas mais lerdas, mais preguiçosas, a coisa não funciona bem. Então, a gente tem que respeitar essa individualidade. O que a gente sabe que, assim, entenda que primeiro vem o estar do paciente, depois vem a regra. Mas toda refeição ela tem que ter uma quantidade de fibras. Então, coloca uma porção de fruta. Então, meu café da manhã, né, sair da academia, eu como, por exemplo, um meio mamão e um pouquinho de arroz, feijão e frango, ou arroz e carne moída. Ontem, por exemplo, eu comi arroz, carne moída e uma fruta. Né? Antes do treino, nada? Para dar energia? Aí que tá. A energia vem do que você comeu muito antes do treino. São 4 horas para você produzir a energia que você vai gastar no treino. Jantar. Vem do jantar. Exatamente. Se você treina de manhã, o teu pré-treino é o Por jantar. isso, quando eu como pizza, no dia seguinte eu tenho mais pique. Exatamente. Oh. Exatamente. Bom, porque você disso, faz o glicogênio para ir. Não fala nada. O músculo, falar ele de funciona... pizza para ele. Não, mas tem. Opa, e hoje... E assim, pizza, a gente tem que sentar o seguinte. Uma coisa é você comer uma pizza, por exemplo, uma marguerita de mussarela de búfala. Mussarela de búfala, a massa, leve. Outra coisa, você comer uma 4 queijos. Portuguesa. Então, tem pizzas e tem pizzas. E existem hoje, a gente tem pizzarias, principalmente aqui em São Paulo, que elas, por exemplo, as pessoas que não gostam de massa ou tem problema com glúten. Você tem massa sem glúten. Sem glúten. Integral. Exato. Integral. Tem uma pizzaria que eu não lembro o nome, mas ela faz massa à base de clara de ovo e fibra. Então é extremamente leve. E aí você faz uma pizza dessa. Por exemplo, tem uma pizza que eu gosto da pizzaria que é a massa ela é uma base de clara de ovo e fibras, né? Que não são farináceos. E o recheio? Se você coloca, por exemplo, um presunto magro, uma ervilha e um queijo magro, é uma baita refeição. Tá tudo bem, né? Exato. A dificuldade que eu vejo, por exemplo, os nutricionistas, a primeira dificuldade que eu vi que eles entrarem naquilo que é o fitness, é que as pessoas elas tinham quase como se fosse uma ditadura alimentar. Frango e batata doce. E não é assim. Primeiro o nutricionista ele teve que falar assim, escuta, tem macronutriente e alimentos diferentes, eles podem te dar quantidades de macronutrientes iguais. Não tem por que você não comer uma coisa que você gosta. Não existe alimento proibido. Qual foi o segundo desafio do nutricionista? Ensinar para as pessoas que existem alimentos que você digere melhor em alguns momentos do que outros. Né? Eu gosto de comer uma feijoada, eu não posso comer uma feijoada? Pode, mas não vai comer isso antes do treino. Não vai ser legal. Né? Ou não vai comer todo dia. Né? Terceira coisa, tirar a monotonia alimentar. É mais fácil fazer dieta quando você come sempre a mesma coisa. Só que quando você come sempre a mesma coisa, o que existe é uma retirada do padrão afetivo da alimentação. Isso quer dizer o seguinte, primeiro, o bom senso, você está se privando de uma satisfação. A parte técnica, quando você for comer uma refeição afetiva, você não vai ter controle. Desandou. Exatamente. Isso aí. Então, assim, se a gente Por isso que sentar e falar é disso... fundamental ter o suporte de um profissional, de um nutricionista, para que possa dizer isso, né? Olha, você... Porque a regra é mesmo, principalmente nessa geração marumbinha agora, que é frango, batata doce. Né? Pois tá tudo certo. Não tá. A gente veio da década de 80 que era assim. Mudou, claro. Né? Exato. Você pode comer, ou seja, pode comer quase tudo, né? Mas com equilíbrio. Então... Ô, Muzi, você falou aqui na verdade falamos, né? Passando do sono eu notei aqui. Até escutei outro dia. Sono versus exercício. Se você dormiu pouco e está com sono, o que é melhor? Você dormir um pouco mais e não fazer exercício? Ou faz exercício e tira o sono? Então a gente tem que entender, primeiro, qual que é a finalidade do dia. Então, Renato, se você vai trabalhar nesse dia, dormiu pouco, faça exercício, porque ele te desperta. E outra, ele te coloca numa situação onde você está pronto para gastar energia. Se você fica sem dormir, todo o seu metabolismo energético ele vira de ponta cabeça, literalmente. Né? Você tem inversão de 2 hormônios, leptina e grelina, então você tem menos saciedade e mais fome. Você tem menos disposição para o dia.
E aquilo que é a sua capacidade resolutiva do dia não é só a quantidade de energia que você gasta, mas é o quando você consegue gastar. Vamos fazer um exemplo rápido com mecânica, com carro. Eu adoro exemplo de carro, tá? Um carro que tem 500 cavalos de potência, a gasolina, tá? Também tem que ser o mesmo combustível. E um carro que tem 200 cavalos de potência, a gasolina. Qual deles que gasta mais? Provavelmente o de 500 cavalos, porque para entregar uma maior potência, ele precisa usar... Consome mais. Exato. Quando você fica sem dormir, é como se o seu motor de 500 cavalos, ele na realidade só conseguisse consumir 200. Então isso quer dizer o seguinte, o que acontece depois de uma noite mal dormida? Você vai dormir bem na noite seguinte? Por exemplo, dormi essa noite mal, acordei mal. Eu vou dormir bem essa noite? Não, eu vou ter problema para dormir, porque eu não executei todas as minhas tarefas do dia. Não tem a compensação, não existe isso. Exatamente. Você perdeu, tá ali, já ficou naquele... E essa dívida, ela é mantida. Então, por exemplo, se você perde 1 hora de sono todo dia durante uma semana, chega sexta-feira, você está devendo 6 horas. E aí é o que a gente chama de síndrome do final de semana. A pessoa fala assim, durante a semana eu consigo me virar tudo bem, mas no final de semana eu viro um vegetal. Eu quero sentar na frente da televisão, ligar o Netflix e esquecer que existe vida humana na Terra. Isso é sintomático. Isso é a qualidade de sono das pessoas. Não só a quantidade, a qualidade desse sono. Então, quando você precisa se exercer, você vai trabalhar hoje, por exemplo, dormiu mal, faz o exercício. Porque aí você liga o teu corpo. O que é a única coisa que vai acontecer? Vai chegar 7, 8 horas da noite, você vai estar imprestável. E aí o que você vai fazer? Você vai pagar a conta de sono que você ficou devendo. Entendi. Então você ficou devendo, 2 horas e ficou mal? Então você vai dormir a mais, umas 2 horas, 2 horas e meia. Por quê? Porque também tem um pedágio por isso, né, Renato? Então não é só, é que nem juros. Então nas férias também a gente tem que tentar manter um ritmo, né? Exatamente. Uma viagem. Você fala, não, agora eu vou viajar, eu vou chutar o pau, eu vou aproveitar. Calma, né? Tem que Exato. Aliás, tem uma coisa que você fala que Aristóteles já falava também que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente, né? Exatamente, eu adoro essa frase. E aí eu acho que, né, se a gente colocar isso na prática, no nosso dia a dia, na verdade não é que você tem que comer frango todo dia, não é repetidamente, mas repetidamente aquilo que te faz bem. Então, Exato. Que é isso. Porque quando você sai de uma rotina mesmo, aliás, a rotina faz muito bem, né, Paulo? Acho que pra cabeça, a rotina, sim, pra mente, sim. Olha, tem tanta coisa que eu penso em perguntar nós, pro Paulo. advogados, estamos fritos. Pois é. Porque não tem rotina. Não tem rotina, né? Não Você tem sabe mesmo. que nossos não tem algoritmos mesmo. Cada dia tem uma são imprevisíveis. flutua, né? Uma montanha-russa, assim, né? Gente, eu acho que tem que ter uma conversa entre os advogados e falar assim, gente, vamos padronizar algumas, vamos combinar. Vou fazer algumas coisas, fazer um software aqui para ajustar. Seria bom, né, Renato? Perguntar uma coisa, Paulo, que eu quero saber do Renato também, né? Injustiça, a gente sabe o que é porque ela é patente, ela acontece e a gente logo vê, né? A injustiça é fácil de conceituar, de entender. Mas e a justiça? O que é a justiça para você? Eu quero saber de você também. Você sabe que isso é uma das coisas que eu me debato todos os dias, né? Sempre que eu estou sozinho, né? Porque a gente é submetido a uma série de fatores estressores, né? E o que eu penso, ou o que eu raciocino, né, sobre justiça? Primeiro, é uma coisa que para o indivíduo leigo comum é muito clara. E se é muito clara, é porque está errado. Nada é tão claro assim. A justiça, ela perde a clareza para mim quando eu confundo entre cobrar justiça e cobrar o que eu acho sobre justiça. Por exemplo, uma pessoa me ofende. Qual a minha opinião sobre justiça? Pode ser devolver a ofensa. Se eu for uma pessoa vingativa e não justa, vai ser devolver a mesma ofensa. A gente está falando... Mas isso é justiça? Exatamente. E aí a gente está falando, do Código de Hammurabi. E que nem era tão justo assim. Lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Desde que você tivesse em castas iguais. Porque se fosse, por exemplo, um amo que tivesse, matado um escravo, era uma punição. Um escravo matado um escravo era outra punição. Um escravo matado um amo era outra punição também. Então, não era o olho de um pelo talvez a unha do outro, dependendo da situação que acontecesse. Então, eu tento fazer o exercício de entender a justiça como, primeiro, ela é a relação entre duas pessoas, um ofensor e um ofendido. Houve dolo? Houve necessidade de ofender? Segundo, nesse dolo da pessoa ou não, houve um interesse? Ela ganhou alguma coisa com isso? Foi um interesse material? Foi um interesse imaterial?
Foi motivado por um sentimento? E terceira coisa, né? Em relação à empatia. O que caracteriza o ser humano é o processo empático. Aliás, os animais têm isso, né? Se você vê uma cadela, ela sabe o que é o filhote dela, né? Até entre os animais existe empatia. Houve ou não houve empatia nessa relação entre essas duas pessoas, o ofensor e o ofendido? Porque eu parto do pressuposto que uma pessoa ela não faz uma coisa errada de propósito. Ela acha que é certo. Na cabeça dela aquilo é certo e justo. E aí só uma coisa favor. rápida, para uma mãe que perde um filho assassinado, por exemplo, a justiça para aquela mãe é a prisão daquele indivíduo. Exato. Não, agora eu quero que se faça justiça. Essa visão, né, digamos assim, corriqueira que as pessoas têm, isso não é justiça, né? Isso é aplicar um comportamento que está descrito em lei, ou mesmo em civilizações que não têm lei dizendo isso, mas tem o costume, né? O direito consuetudinário, e tem povos que podem matar também. A gente tem tribos indígenas que uma criança que nasce com algum tipo de defeito, ela vai ser sacrificada, Sim. porque ela não vai ter uma vida. Então, assim, civilização, o mesmo homem, que o homem, universalmente falando, é o mesmo em qualquer circunstância. Em algum ponto as pessoas podem matar, existe a legitimação. Nos Estados Unidos, não entrando no método, mas pena de morte, por exemplo, né? A morte é uma pena, né? Tem alguns estados que ainda mantêm isso. E para a maioria dos outros estados ou países, enfim, a pena é a privação da liberdade, ou então é sempre como o efeito de um castigo, né? Mas, para mim, pessoalmente, eu não vou falar a minha opinião, mas nada disso é justiça. A prisão, ou então a mãe que... Não, agora foi preso. Não muda. Eu vejo muito a justiça como uma sensação, um sentimento. É algo que vem de dentro de nós. Para eu entender a justiça, e eu não, se você me perguntar o que é a justiça para mim, eu não sei. Por isso eu quero ouvir de você, Renato. Eu não sei o que é a justiça. Renato, até por causa do digital. Porque Deixaram por último aqui. Claro, você tem que encerrar. É uma opinião aqui, né? que né, põe um ponto final na coisa, mas eu não sei, eu não tenho certeza o que é a justiça. Como eu falei no começo, injustiça eu sei, eu não tenho dúvida. Justiça, eu sempre gosto de perguntar, principalmente para quem tem uma mente que gosta de refletir como você, porque é isso, né? E desculpa, eu tô falando da minha opinião, mas eu quero saber a sua mesmo sobre mas a justiça. você sabe que eu tenho um viés importante, eu tenho o teu livro de direitos humanos, e aí eu tenho a oportunidade de perguntar aqui diretamente pro autor, mas eu vou tentar te devolver aquilo que eu entendi, tá? Eu tenho muitos amigos árabes. Quer ver um conceito de justiça engraçado? Né? E um desses amigos meus, ele falou uma vez o seguinte, que a sensação de justiça num negócio para dois árabes é quando as duas pessoas saem satisfeitas. Que é raríssimo, né? E aí ele fala assim, Paulo, porque não tem outro jeito. Se um saiu muito satisfeito, é porque o outro saiu menos satisfeito. A única forma de você ter justiça no negócio é quando as duas pessoas saem satisfeitas. Por isso, quando você fala que a justiça é uma sensação, eu senti que houve justiça. Isso fala muito para aquilo que eu imagino em relação daquilo que as pessoas elas têm de expectativa. Como você falou, existem situações onde, por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma pena de morte. Aí tem uma coisa que eu li no material, que é assim, existe também a questão pedagógica da punição. Então, quando você sentencia um sujeito à morte, isso também é para a sociedade, olha, não faça isso, é tão grave que pode custar a sua vida. Existe a outra situação, aquilo é tão grave que não dá para conviver na sociedade, ou seja, a prisão não é um lugar de você deixar o cidadão para ele reaprender a conviver em sociedade, não, é uma coisa tão grave que a gente tem que proteger a sociedade dele. Ainda que não iremos tirar-lhe a vida. Existe aquela situação corriqueira, por exemplo, uma multa de trânsito que o sujeito que parou no lugar errado. Olha, você está tendo uma multa porque o que você trouxe aqui foi parar o seu carro num lugar que traz atrapalhação. Isso não é uma coisa grave, mas você incomodou a sociedade que você está inserido. Eu não preciso te ensinar, você sabe que você está fazendo uma coisa errada e você fez uma coisa errada porque provavelmente você teve um motivo. Agora, independente do motivo, isto é errado. Então, eu consegui entender essas coisas para diferenciar o que para mim é fundamental. O que é justiça e o que é vingança.
que eu acho que é um rumo muito nefasto que às vezes as pessoas começam a exigir da justiça, que ela tenha um caráter de vingança, ou seja, que a pessoa sofra a dor que ela causou. Isso é a e não maioria. ela responda pela dor que ela causou. Muitas vezes, é a maioria. Que vem lá de trás, né? A vingança como justiça, que é uma coisa ultrapassada, que não é, embora é da condição humana, né? É da natureza humana. Você automaticamente, quando sofre a injustiça, a gente já falou aqui, a multa de trânsito, você fica puto da vida, né? Certo ou não, você fica puto da vida. Fala, poxa, mas... Deixa eu aproveitar, então. E aí você, diga... Mas no digital eu quero que você faça... Diga pra nós, Renato. Que esse tema, você fez uma provocação que dá... Era um tema, podcast. Dá um videocast a gente ia fazer um videocast o dia inteiro. Não, dá. Isso aqui é tese Só de no doutorado. Quando tem uma banca hoje à tarde, que eu vou perguntar, o que é justiça para a Lei Geral de Proteção de Dados? Putz, coitado do candidato. Mas vamos lá. Pensa o menino que vai suar. Vai. Então, o conceito de justiça, ele é subjetivo e ele não admite uma resposta exata. Sim, esse é um pressuposto, é uma premissa. Esse é um dos motivos, inclusive, quando a gente é provocado e vem aquela pergunta, mas o software vai substituir o advogado? Pelo simples fato da dificuldade em se definir o que é justiça, não vai substituir. Vou ter um exemplo, né, da multa de trânsito. Então, eu parei o carro no lugar proibido, porque eu vi que uma pessoa ia ser atropelada, saí correndo e evitei a morte de uma pessoa. E o policial falou, me multou. Isso é justo? É um conceito subjetivo, contextual, que, em tese, é injusto, a penalidade vai ser aplicada, aí o que a pessoa vai fazer? A injustiçada, ela vai recorrer ao Poder Judiciário, ou às instâncias administrativas no primeiro momento, e vai explicar, olha, isso não é justo porque eu parei para salvar uma pessoa, algo maior, né, que seria o estado de necessidade por algumas circunstâncias no direito penal, inclusive. E aí nós avançamos no conceito de justiça, porque você vai ter a aplicação, em tese, entre aspas, da justiça, por uma pessoa, por um juiz. Que, inclusive, a própria Bíblia, ela tem conceitos distintos de justiça. Né? No Velho Testamento é um conceito. No Novo Testamento é outro completamente diferente. Que é uma coisa que eu vou te provocar daqui 5 minutos. Mas completamente diferente. O que ajuda a responder e que não tem uma resposta exata é a sabedoria que a gente sempre pede para Deus. Talvez o melhor exemplo de justiça foi aquela passagem de Salomão, né, que 2 mães pleiteavam a guarda, né, a maternidade daquele filho. Sim. Aí Salomão pegou aquele filho, tá bom, então como eu não sei quem é, eu vou cortar. Então no meio, e cada um fica com metade. E aí aquela que falou, não faça isso, eu abro mão, que era a mãe. Né? Porque ela falou, eu prefiro que fique com uma outra pessoa do que fazer isso com meu filho. Sabedoria. Porque normalmente o conceito, ele é contextual. Vocês já responderam, né? O conceito de justiça é contextual, depende da circunstância. Eu só especulei. A aplicação é uma outra questão, é a consequência. O exemplo daquilo que é justo, que é bom para os dois. Então, eu tenho algo que vale 4, mas eu tenho alguém que vai pagar 2. Qual que seria o justo? 3, é a média, né? E pode ser que essa média, nenhum nem outro fiquem plenamente satisfeitos, mas será justo dentro daquele contexto. Então, a definição disso, eu volto para o início. Você não tem software que vai definir o que é. O contexto vai definir, e em muitas circunstâncias a aplicação efetiva da justiça, novamente por isso que a gente tem o judiciário, ela provavelmente não vai contentar as duas partes, né, que a gente conversava aqui. Quando a gente junta o digital, fica um pouquinho mais, não vou dizer fácil, mas você tem mais elementos para você poder interpretar. Se você for lá no chat GPT, por exemplo, perguntar o que é justiça, ele no primeiro momento ele vai dizer que não sabe. No segundo momento ele vai, se você começar a provocar, ele vai trazer, com base na doutrina, ele vai trazer alguns conceitos filosóficos, inclusive. Porque a justiça, ela pressupõe aquilo que pode ser bom e aquilo que pode ser aplicado em decorrência de uma infração. Agora, o conceito de infração está na lei codificada. E para encerrar, para a gente tentar melhorar a interpretação do conceito da justiça, o que se faz? Aí que é bonito do direito. O direito vem, a sociedade vem e define aquilo, naquele momento, o que seria melhor para a sociedade. Então, isto pode, isto não pode. Então, eu sei o que eu posso fazer e aquilo que eu não posso, e se eu fizer o que eu não posso fazer, eu já sei qual é a pena. Sim. E se eu fizer isso e aquela pena for aplicada, aquilo é justo. Por quê? Eu sabia que não podia e fiz e recebi a pena proporcional.
o detalhamento vem na aplicação da pena, no contexto, na prova. Muitas vezes a gente vê, né? O sujeito foi absolvido, etc. Que absurdo, não sei o quê, não foi preso, etc. Mas ele passou pelo rito dentro do processo. Sim. O processo foi bem feito? Haviam provas aptas a convencer o magistrado a condenar aquela pessoa? Isso muitas vezes não é colocado. Para que a gente tenha um conceito de justiça equilibrado, nós precisamos ter um processo também equilibrado. Mas, enfim, é interessante. O que eu quero dizer é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, que software não substitui, esse é um grande exemplo do conceito de justiça. E segundo, que é uma definição contextual. Depende de caso a caso. Ilustrei com a própria Bíblia essa questão. Mas que dá um super podcast, dá. Mas eu vou aproveitar... O mais legal que tem é a gente discutir um tema subjetivo mesmo. Olha que interessante. Porque ninguém pode afirmar nada. A gente pode elucubrar o que pode ser. Que é o que eu quero provocar vocês eu dois. Vou perguntar aqui, vou perguntar pro Paulo aqui, ó. Duas coisas, né? Então, já que a gente falou em recuperação, em sono, etc. O tal do vinho, né? Que é bíblico. Né? Primeiro milagre, isso é um assunto controverso. Mas vamos para a técnica. Um assunto universal. Tá que é bom, o vinho que muitos dizem que faz bem, agora não faz bem, o contexto e o consenso é que, de forma equilibrada, parece que faz bem. Né? Novamente, eu acho que se fizesse mal, Jesus não faria o milagre do vinho. Então eu pergunto do vinho e faço o link. Por exemplo, os wearables, né? Então aqui eu tenho aqui o negócio chamado Whoop, né? Que junto com o meu iWatch aqui, mede alguns parâmetros. E essa noite eu dormi tarde, o aniversário do nosso amigo Thiago Brunet, os nossos cumprimentos. Novamente, Deus abençoe muito você, Thiago. Dormi pouco, então recuperei pouco, porque disse que o meu RHV, a minha Heart Rate Variation, uma coisa assim, também foi um pouco abaixo. Enfim. Variabilidade cardíaca. Quando eu tomo o vinho, se eu tomar o vinho de forma equilibrada, vai ser bom ou vai ser ruim? Isso aqui vai ser alterado? Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou te fazer, eu preciso fazer duas provocações. A primeira é para você, né, sobre o vinho. Você vai beber vinho ou você vai consumir álcool? É isso que você tem que pensar, porque são coisas extremamente diferentes. Mas até para responder isso, para a pessoa entender o que está sendo perguntado, a gente cai naquilo que a gente estava discutindo anteriormente, que eu preciso fazer essa provocação para você. James Heckman é um cara que ganhou um Nobel, né, e que ele fez um estudo amplo sobre o que era densidade cognitiva e o que era a função das pessoas na vida delas. Então ele fez um estudo muito simples, né? Ele avaliou, muito simples e genial, né? Ele avaliou nos Estados Unidos o que seria equivalente entre pessoas que fizeram o colegial, completaram o colegial, desistiram do colegial, mas prestaram a prova de supletivo. Tudo bem? Esse completou, esse daqui largou e esse daqui ele se titulou, apesar de não ter feito. E o que ele descobriu? Ele descobriu que índices como violência, consumo de álcool, comportamento sexual, crime, uso de drogas, tabagismo, as pessoas que tinham completado o colegial tinham índices extremamente diferenciados daqueles que não tinham completado o colegial por desistência e daqueles que tinham não completado, mas feito o supletivo. Em situações sociais, ele ainda avaliou que sobrevivência no casamento, ou seja, um casamento que dura, e sobrevivência no emprego, ou seja, duração no mesmo emprego, também são diametralmente opostos quando você compara essas três pessoas. E aí, nesse grupo de baixo, que não fez o colegial, tanto quem não fez quanto quem não fez, mas prestou ao exame de suficiência, o pessoal que tinha um exame de suficiência tinha um comportamento pior do que quem não fez o exame. E que entra numa outra parte, que é o Dunning-Kruger, que é uma outra história. Mas por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente estava falando de justiça e você mesmo falou que é uma coisa subjetiva. E aí eu te pergunto, justiça também, por ser uma coisa subjetiva, ela varia de acordo com a sua escolaridade? Ou seja, isso vai variar de acordo com o nível de conhecimento de uma sociedade? Segunda coisa, sabendo e a partir da tua primeira resposta, a gente tem no colegial
Por exemplo, a aula de trigonometria. Você sabe multiplicar um ângulo. Para você prestar o vestibular... Nós não somos bons nisso, né, Mas Renato? vocês prestaram o vestibular que vocês passaram, que vocês fizeram seno vezes cosseno. Tudo bem? Na escola, a gente teve, pelo menos na aula de biologia, uma introdução a, por exemplo, primeiros socorros. Só que a gente não sabe nada de direito. E é o princípio fundamental de você viver em sociedade. E aí tem, o que é a provocação? Primeiro, a questão do conceito de justiça variar de acordo com o nível de conhecimento e educação de uma sociedade. Segundo, será que a gente não precisa ter para as pessoas ensinar isso desde tenridade, desde o colegial, desde o primário, talvez, da primeira série, devagarzinho, até o cara se formar, por exemplo, no terceiro colegial, um cidadão de fato? Essa é a minha provocação. Aí a gente fala do vinho. Engraçado que eu fiz a pergunta do vinho. Pois você vê que ele estudou tudo e voltou para cá. É. Mas eu vou dar então uma de advogado digital, vou usar o meu algoritmo, eu vou responder bem objetivamente. Sim e sim. Sem dúvida, sem dúvida. O grau de cultura, de escolaridade, etc., ele vai estar intimamente ligado à percepção. Por isso que você tem um sistema judiciário e você tem no julgamento elementos que podem absorver uma pessoa que não tenha condições, capacidade de compreender o ilícito ou o comportamento, chamado erro de tipo e erro de proibição. Isso. Olha que interessante. Então, tem, sim, ligação direta, né, que foi, eu juntei as duas perguntas em uma só. E para que se consiga uma justiça mais próxima da sua efetividade, o sistema judiciário tem essas ferramentas para poder julgar da melhor forma possível. Sem dúvida. Mas voltando agora do vinho, que tem relação com essa resposta pelo seguinte: quando eu te perguntei, você quer tomar vinho ou você quer consumir álcool? Porque são coisas diferentes. Tomar o vinho, você vai consumir uma taça de vinho, você pode até chegar a 2 taças de vinho. E olhe lá. Mas você vai fazer o quê? E olhe lá. Mas você vai fazer o quê? Você vai saborear aquilo. Pequenininho, assim, gostinho. É isso aí. Por quê? Porque é aroma, exatamente, é o contexto daquele vinho, é a harmonização. Você está tomando aquele vinho com que alimento? Ou então, com que situação que você está compartilhando? Quem está com você é uma pessoa muito querida? Vocês estão falando de coisas que falam do coração? Você está com pessoas que são muito confiáveis? E você está compartilhando um problema que você gostaria de resolver? Que vinho que você escolhe para isso? Qual é esse paladar? Se você usa um vinho mais forte, você tem uma tendência também de ter uma resposta mais forte. Se você tem um vinho mais suave, você tem a tendência de seguir, porque o contexto ele interfere. Agora, a gente tem que entender se a maioria das pessoas ela toma vinho ou se ela consome álcool. Até porque, vamos pegar um exemplo. Você pega um sujeito que ele toma vinho e ele vai ao volante. É diferente de um sujeito que, por exemplo, ele consumiu álcool para se embebedar? Pode ser que, do ponto de vista de lei, não, porque o efeito é absolutamente o mesmo. Agora, eu enxergo que o cara que tomou vinho, que ele consumiu álcool para embebedar-se, ele tem dolo. Por quê? Porque ele queria se embebedar. Então não faz diferença o vinho, não faz diferença o paladar. Aliás, não faz diferença aquilo que ele está bebendo. E por que isso me preocupa? Porque toda vez que a gente tem uma opinião como profissional da saúde, e a minha opinião sobre o vinho é que o vinho é um alimento que você consegue equilibrar ele numa dieta normal, desde que você não queira ser um fisiculturista profissional, tá? Mas você vai conseguir ter a sua barriga de tanquinho de uma pessoa que treina e que cuida da alimentação, tomando vinho de uma forma razoável. Mas toda vez que você emite essa opinião, ainda tem pessoas que vão entender assim, então eu posso beber. E quando eu falo isso, e principalmente na sociedade do tal, o que me lembra? Me lembra aquelas festas que a gente volta e meia tem acesso à internet, da molecada misturando um monte de álcool. Mistura gin com uma bebida assim, com a bebida não sei o quê. Aí aquilo é uma sopa que não tem gosto, não tem satisfação, que o único objetivo é entorpecer. Bom, qual que é a diferença disso de você usar uma droga ilícita? Como médico, eu não sei te definir isso. Então, para te responder isso, Renato, eu preciso de ser muito claro que o vinho como alimento, ele é saudável sim. Ele é relaxante, ele é vasodilatador, ele diminui o que é a densidade do sangue. Então, ele tem o seu papel, né, naquilo que é a saúde física e outra. Ele diminui as suas defesas. Se você está com uma pessoa querida, às vezes isso é um momento onde você consegue se abrir sem armas e falar de um problema que te aflige ou de um problema que precisa ser resolvido entre essas duas pessoas.
Agora, para isso, depende de um nível social, intelectual, que é diferenciado. E eu temo, porque nós somos responsáveis por tudo que falamos, que a mensagem que algumas pessoas queiram entender é a seguinte: então posso beber. Que é outra coisa. Vamos transformar tudo em pasteurizado e rápido, que eu acho que é o mote dessa situação que a gente vive hoje, né? Vamos simplificar muito, vamos resolver para agora, depois, a gente resolve. Tanto que na Europa tem pessoas que tomam todo dia, né? Uma taça de vinho no almoço, no jantar. É um hábito. Tá falando aqui... Isso pessoas que vivem 100 anos, né? Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta pro Muzi? Porque essa semana passada, até falávamos nos bastidores, estava escutando um profissional da área que disse que na Europa, alguns times, inclusive de futebol, tem na sua dieta vinho, taça de vinho, né? Que é um costume. Enfim. E aí que vem isso que a gente está discutindo aqui. Como alimento. Vinho ou consumo de álcool. Ficou muito claro. Perfeito. Isso, né? É a melhor definição que eu já vi. Eu gostei muito também. Eu fiz o link com a justiça, hein? Me eu queria só também ir rápido falar sobre... Eu sou educador também, além de advogado, né? A gente atua com educação. E a educação... ela, sem dúvida, sempre é o que move tudo, né? É o que torna o homem melhor. Um homem educado, e aí não só no processo de escola, de escolarização, porque a educação começa na família. Você sai da família que vai te educar para a escola que vai complementar, e são formatos diferentes para a vida toda. A gente passa a vida na escola, né? Até ganhar, e depois não para de estudar mais. Nós não paramos de estudar, você toda hora está, se não dando aula, palestra, também está fazendo algum curso. Então, eu acho que a questão de conhecimento, ela é eterna. Né? Agora, não tem dúvida, Paulo, Renato, que o que torna o homem melhor é o meio em que ele vive. Não adianta alguém se escolarizar, se letrar e se ele tem um meio ruim, se ele tem vive numa família que não tem amor, que tem briga, enfim. Então, o processo de educação, lá na frente, seja lá o que a pessoa for fazer, não importa aí a gente definir aqui a condição, a situação ou o lugar, mas se ela teve educação com amor, ela vai ser uma pessoa infinitamente melhor que qualquer outra. E aí, se a gente comparar, mas quem estuda é melhor que o outro? Sim. É melhor porque ele consegue... Uma pessoa que tem conhecimento, ela vai ter hábitos e conexões melhores, né? E isso vai torná-la mais feliz, e aí a gente vai numa discussão muito ampla. E aí, se ela toma vinho, ela vai ser melhor ainda no sentido Exatamente. É uma brincadeira, mas... Não, mas ele revela, a questão, né? Da justiça, quando você vê esse que era efeito, só para dizer que uma pessoa educada, e aí em sentido lato, né? E uma pessoa não educada é melhor. E ela vai ter muito mais oportunidade. Fala assim, mas as oportunidades são as mesmas, só que a pessoa educada, ela vai conseguir usufruir dessas oportunidades na vida. Então, é claro que estudar, e isso vale também para uma pessoa que não estudou, mas que com sabedoria, o sábio, né, também ele pode ir longe. Aliás, mais longe, a questão de título, que é o que você falou, não quer dizer nada. O cara pode ter 1000 títulos e não saber nada. Pois é. Você tem hoje mecanismos comerciais, indústria para isso, mas não é nada disso. O que nós estamos fazendo aqui, é discutir temas da vida, da essência, do dia a dia. Você traz aqui para nós, né, uma bagagem de tanta coisa que você já estudou, que você já viu, que você já ouviu, já viveu. O Renato é a mesma coisa. O Renato vive, né, uma rotina solitária, às vezes, de tanto trabalho, de tanto nós, né? Que é uma... Diretor de uma faculdade de Direito. Mas tudo isso, Renato, a gente tem que entregar para repassar para as pessoas. Isso. Que é o processo natural da gente poder fazer o bem, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui também. Que papo gostoso, hein? Demais, né? Fizemos até uma oração antes, né? Foi espetacular. Você falou de uma coisa que é um detalhe en passant e que é uma coisa fundamental. O ser humano é influenciável. Você sabe que isso é tão certo e tão estudado que teve um estudo onde o pesquisador ele fez o seguinte. Ele pegou 2 retas para as pessoas compararem, né? Não ao mesmo tempo, elas não podiam medir as duas, mas ele entregava uma e entregava a outra. E ele pagou
no grupo de pessoas, metade das pessoas, para elas falarem que elas tinham tamanhos diferentes, mas as retas tinham tamanhos iguais. Sabe o que aconteceu? As pessoas que sabiam que as retas tinham tamanhos iguais, elas acabavam falando que elas tinham tamanhos diferentes. Esse é o nível de influência que a gente sofre. Por isso, quando a gente fala, se a gente começar a aceitar, por exemplo, que as pessoas cobram que influencer seja uma profissão. Se influencer se tornar ou tornar-se uma profissão, a gente vai ter que ter um código de ética. Regulamentação. Por quê? Claro. Porque se você assume que influenciar pessoas é um trabalho, você precisa ter responsabilidade sobre isso. E quem faz isso é o direito. O direito Exatamente. que faz essa... Já existem condenações importantes, Eu imagino. mas dada a propagação, a potência de muitos influencers, isso também agrava a responsabilidade. Aliás, Exato. até aproveitando aqui que o Edu Raul me pediu aqui, para te cumprimentar pelo fantástico trabalho que você faz na educação, inclusive na educação científica também. Então tá aqui registrado. Edu, abração. E o teu papel, como você tem milhões de seguidores, é mais relevante ainda. E receba aí, então, agora, em público, a nossa sincera admiração. Que Deus te abençoe muito, que você continue Amém. por muitos anos fazendo isso. Se Deus Amém. quiser. Obrigado, Renato. Obrigado, Rick. Bom, eu acho que nós temos muita coisa para falar, de modo que fica aqui uma convocação para você voltar. Eu acho que aqui é muito mais uma relação de amizade, de irmandade que a gente tem há tantos anos e que é um motivo para a gente poder se encontrar, porque é tão difícil, né? Então, estou muito feliz, quero agradecer Renato, agradecer Paulo Senhores, por esse honra, papo uma tão, Muito obrigado. esse papo tão Deus gostoso. abençoe. Deus Amém. abençoe. Amém. E fica aqui a minha gratidão, Paulo, sempre, né? Você é um querido amigo, uma pessoa que eu admiro desde sempre, né? Então tá aqui hoje com um irmão, né? É um privilégio muito grande. Já vamos escolher o tema já pra gente falar pra próxima. O tema? O que a gente vai falar? Acho que nós temos que escolher um tema e ficar nele, porque senão Fala assim, ó, nós vamos com barba e lá atrás sem Mas barba. vou lá. falar uma coisa, Renato. O Paulo tem essa genialidade de um tema, ele abrir assim caixinhas e aí ele vai e ele é organizado para falar 1, 2, 3, Magacílio, coisa, parece, sabe? Isso é dia. muito legal. todo dia de manhã, falando 1 hora com milhares de pessoas, desenvolveu esse skill aí e acabou, não tem conversa. Olha, pra gente argumentar com ele aqui, esquece. Não. Só algoritmo. Não, Imagina, não tem. que Olha isso, lá, gente. olha lá. Só chat GPT. Mas é tão bom a gente ouvir, né? bom. Quem nos agrega, né? E você nos agrega muito. Não, eu que Tá? aprendi muito. Então- Senhores, muito obrigado pela aula. Muito boa. Obrigado você. Ó, tendo Obrigado, aula de uma honra. direito, hein? Uma Chique. honra. Pois é, Uma que honra. isso. Não, ele fez o link. Justiça com vinho, com saúde, com profissão, com influência, com É o tudo. que eu falei. E sem Ele tomar pega vinho, hein? uma base e faz assim. Nós tomamos aqui um energético, né? verdade. Tava muito bom. Verdade seja dita. Senhores, obrigado. Um abraço Obrigado, a todos. gente. Tchau, 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 tchau. Versa Podcast.